Portanto, vamos dar início ao webinar de hoje. Portanto, muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. O meu nome é Mariana Ferreira, eu sou do Grupo Informador Fiscal e hoje, portanto, estamos a realizar mais um webinar inserido no mês do trabalho. Nós, o Informador Fiscal, resolvemos, portanto, criar aqui um mês temático em que disponibilizamos gratuitamente conteúdo sobre um determinado tema e realizamos também alguns webinars sobre o tema do mês. O tema do trabalho foi sugerido pelos nossos participantes de webinars anteriores e por isso, uma vez que foi um tema bastante pedido e bastante votado, nós dedicamos então este mês de outubro ao mês da temática do trabalho. O webinar de hoje é uma parceria com a ADC Advogados, a quem agradeço desde já a colaboração e a participação. Hoje temos como convidado o nosso orador, o Dr. Diogo Rodrigues da Silva, que irá então fazer uma apresentação sobre o tema de hoje, que é a inteligência artificial e as relações de trabalho. Depois da apresentação, os nossos participantes poderão fazer as suas questões através do bate-papo ou então também da área reservada para perguntas e respostas. Depois o nosso orador, depois de eu colocar a questão, irá então fazer a resposta. Vamos dar início ao webinar e eu vou passar a palavra então desde já ao nosso orador convidado, ao Dr. Diogo Rodrigues da Silva. Boa tarde, Dr. Diogo. Boa tarde, Mariana. Desde já queria mais uma vez agradecer este convite que foi dirigido à ADC Advogados e a qual eu estou aqui a representar na qualidade de sócio, mas sobretudo na qualidade de mais um de nós, uma cara da ADC Advogados, porque isto é um trabalho sempre conjunto, uma pesquisa sempre conjunta e também dizer que é uma matéria que nos diz os advogados para o futuro, para a tecnologia e ter a oportunidade de podermos mostrar quem somos é de facto de agradecer, é de facto de louvar também esta iniciativa. O Informador Fiscal tem de facto andado sempre presente connosco já há algum tempo e é bom de ver também que tem andado connosco e também atualizado connosco os próprios temas das apresentações, por isso eu agradeço muito, Mariana, não só a simpatia com que sempre nos apresenta, mas também a simpatia do convite e, mais uma vez, promovo porque, de facto, o Informador Fiscal tem ferramentas fantásticas, tanto no website como no próprio Facebook, tem ferramentas fantásticas não só de atualização, mas também científicas até para a utilização no próprio trabalho e pesquisa de diversos temas, sempre a atualizar, sempre com artigos novos, por isso recomendo também vivamente que vão se mantendo a par e que subscrevam também o Informador Fiscal, porque de facto fazem um trabalho muito bom e por isso também parabéns. Muito obrigado. Vamos então começar aqui com o nosso tema. Hoje é um tema que me diz muito, sobretudo porque tenho um interesse especial por este assunto da inteligência artificial e porque este assunto afeta todas as vertentes da nossa vida e eminentemente vai condicionar o nosso dia-a-dia, condicionar, ou então ao contrário, poderá alargar o espectro do nosso dia-a-dia e nós já sentimos essa influência portanto, nos dias de hoje. Aliás, quem é que não tem um smartphone, por exemplo? O smartphone, o que é um smartphone se não uma forma de inteligência artificial? Neste momento, já tem um smartphone e não vai há muito tempo. Eu posso, por exemplo, eu já não sei onde é que li, mas achei muito caricato. Que, por exemplo, em 2005, quando do falecimento do Papa João Paulo II, nas imagens que passaram na televisão, não se via um telemóvel a filmar o acontecimento, enquanto se aguardava portanto, a passagem do corpo do Papa João Paulo II, não se via um telemóvel. Isto foi em 2005, portanto, estamos a falar, foi há 15 anos atrás. Toda a gente tem na memória, ainda na retina, o momento, obviamente malogrado, mas é preciso ver as imagens para perceber que não havia um telemóvel a filmar. Portanto, não foi assim há tanto tempo que a inteligência artificial entrou nas nossas vidas e as mudou por completo.
Hoje em dia para nós era inconcebível. Aliás, nós vamos, por exemplo, a um restaurante e filmamos ou fotografamos a comida que comemos. E porquê que isto é inteligência artificial? Porque esse smartphone que nós utilizamos para tirar as fotografias vai conseguir dizer onde é que nós estamos, quais são os restaurantes do nosso interesse, vai conseguir dizer-nos os locais onde nós gostamos de ir ou gostávamos de ir. Se nós pesquisamos uma viagem, vai nos dar, por exemplo, os hotéis ou as diversões, ou então os museus, os locais de interesse, digamos assim, onde nós poderemos querer ir. Portanto, tudo isto nos aparece instantaneamente e nós não sabemos muito bem como, e tudo isto é inteligência artificial. Inteligência artificial não é mais do que isto, é no fundo ler de forma automatizada, ler aquilo que são as nossas atitudes e através disso dar-nos um resultado. E esse resultado, neste caso que estamos a falar, é precisamente dar-nos publicidade, dar-nos conhecimento portanto, de locais, de bens que nós possamos ter interesse em adquirir ou visitar, enfim, ou locais a ir. E nós, de resto, a inteligência artificial é, no fundo, algo que está a mudar o mundo e revela aquilo que é o desejo eterno do ser humano em, no fundo, substituir-se aqui ao Criador, ou, no fundo, vamos chamar a Deus. Temos que fazer muito o papel de Deus desde sempre que quisermos. Aliás, nós ainda estávamos, por exemplo, em 1986 e já tínhamos uma série muito conhecida que se chamava Knight Rider, onde aparecia o Kit. O Kit era o que é que era senão um carro com inteligência artificial. E hoje em dia nós já temos o Kit construído e temos uma marca que já vende carros e nós já utilizamos carros inteligentes com inteligência artificial que conseguimos chamar a não sei quantos metros de distância, que é, por exemplo, a Tesla. Portanto, nós, no fundo, sonhamos, e a inteligência artificial é, no fundo, um sonho do ser humano em conseguir criar algo que consiga, sozinho, tomar decisões, ter atitudes. E depois resta-nos ver se isto pode ser feito de forma individualizada, de forma sozinha, solitária, ou se o ser humano tem que ter, ou deve ter, porque há esta questão, se deve ter ou se precisará de ter, intervenção na forma como estas máquinas, vou-lhe chamar assim, decidem. E nós, portanto, e depois temos que perceber que esta questão, ao afetar de tal forma as nossas vidas, tem que ser devidamente regulada. A situação que não está, por exemplo, e porque a inteligência artificial, obviamente, importa, por exemplo, ao nível da proteção de dados. E falando, por exemplo, ainda esta semana aqui com o Informador Fiscal falamos acerca do Regulamento Geral de Proteção de Dados, associado aqui às relações de trabalho. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer queiramos, quer não, e apesar do meu ponto de vista ter sido de facto um regulamento que era necessário, chegou de forma insuficiente, ainda não é suficiente para regular a realidade. Não estamos, a velocidade a que a tecnologia evolui não permite que um regulamento que foi criado, ou pelo menos que foi, vamos chamar assim, que foi publicado em 2016, em 2018, quando entra em vigor, estivesse atualizado. Ele já não está atualizado, porque já não consegue. Tudo bem que ele trouxe princípios e de facto temos princípios de atuação que devem ser cumpridos e de facto tem esse lado positivo, mas não consegue a esta altura já prever todas as situações que a nível tecnológico que existem e portanto a tecnologia está aqui de braço dado com a economia e a tecnologia e a economia têm que estar de braço dado com a legislação, com o desenvolvimento legislativo. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer queiramos, quer não, tem de facto aqui diversas características muito positivas e de facto foi uma legislação que foi produzida e que de facto era necessária, mas já não é suficiente para o espectro tecnológico que se vive hoje em dia.
E esta realidade é algo assustadora, porque nós nunca vamos conseguir legislar, ou pelo menos para já não vamos conseguir legislar, de forma no fundo, a prever situações que possam acontecer ao nível da tecnologia, ou então a regular todo tipo de situações. O que é que isto nos diz? Diz-nos que nós vamos andar sempre um pé atrás a nível legal, face àquilo que é o nível tecnológico, que é extremamente mais rápido. E depois nós podemos ver isto de duas formas, e tem sido um bocadinho e sobretudo ao nível das relações de trabalho, tem sido aqui que no fundo daquilo que se vai falando tem batido. Nós podemos olhar para isto de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Temos aqui sempre duas visões, da situação. E nós vamos falar disso mais daqui à frente. Porque nós efetivamente não conseguimos prever como é que vai ser o futuro na sua integridade, na sua integralidade. Nós não conseguimos saber se de facto a tecnologia nos vai ajudar ou se de facto nos vai ser prejudicial. Mas quando nós queremos prever o futuro, devemos olhar um bocadinho para aquilo que a história já nos ensinou e já nos transmitiu. E nós percebemos rapidamente que não vai assim há tanto tempo. Apareceram, por exemplo, os automóveis e não existiam automóveis. E nessa altura, o que aconteceu foi que muitas profissões se extinguiram, desapareceram e teve que existir o quê? Uma adaptação. Portanto, essas profissões desapareceram, essas profissões deixaram de existir porque de facto já não eram precisas porque existia um automóvel. E hoje em dia temos mais do que isso, hoje em dia temos os aviões, enfim, o automóvel cresceu para caminhões de grande porte, de transporte, temos navios absolutamente grotescos que carregam toneladas e toneladas de mercadoria. Portanto, tudo isto veio tirar muitos postos de trabalho também nessa altura. E nós temos que olhar precisamente para aqui, porque nós não podemos recear o futuro ao nível das relações de trabalho, porque percebemos que atrás já sofremos exatamente este fenómeno que estamos agora a viver, o fenómeno da adaptação dos postos de trabalho e das profissões. E, portanto, é um bocadinho aqui que se sente esta visão otimista e pessimista que nós vamos falar mais à frente. E, portanto, o que é a inteligência artificial? Nós desde logo temos que perceber que a inteligência artificial pode estar aqui dividida em duas situações. Isto pode não ser logo evidente, mas está dividida desde logo naquilo que se chama o software e está dividida também naquilo que são os robôs. Portanto, e como é que nós separamos estas duas realidades? Que de certa forma vão estar sempre aqui com o ponto de contacto, porque os robôs à partida terão um software que os comanda e é precisamente aí que a diferença se faz. Esta distinção tem que ser feita entre aquilo que é o software, ou seja, a parte digital, o componente digital, vamos lhe chamar assim, o cérebro, do robô, que é a parte mais física, que é a parte visual, que é a parte que tem de facto locomoção, que tem de facto dinâmica, que atua. Aquilo que nós vemos, o resultado que nós vemos é a fusão precisamente daquilo que é o robô, a parte física, e aquilo que é o software, a parte, vamos lhe chamar assim, psicológica, que é um nome engraçado para se chamar a parte interna de um robô, o psicológico de um robô. E só com estas duas realidades se consegue ter a inteligência artificial, software e o robô. E o resultado do software com o robô tem sido muito, muito discutido, porque no fundo o robô vai tomar decisões com base naquilo que é a nossa construção mental, psicológica desse robô, não é? A parte do software. E o software aqui é extremamente importante porque temos, por exemplo, situações engraçadas. Por exemplo, em 2016 existiu um concurso de beleza, que salvo erro se chamava Beauty.ai, portanto era beauty.ai, e foi, salvo erro, promovido pela Youth Laboratories, que no fundo é uma entidade bastante grande a nível de desenvolvimento de softwares para beleza, para produtos de beleza, e que tinha o apoio inclusivamente de duas grandes entidades que nós conhecemos muito bem, que é a NVIDIA e a Microsoft.
E nesse concurso, aquilo que aconteceu foi que, em que é que se baseava esse concurso? Baseava-se em que, portanto, apareciam umas centenas largas de caras, de rostos, de diversos modelos, e esse robô tinha que escolher os 30 rostos mais, eu estou a dizer 30, mas não é 30, os 60 rostos mais bonitos daquele grupo de pessoas, daquelas centenas de pessoas. O que aconteceu é que desses 60 rostos, a maior parte daqueles rostos eram de pessoas com a cor de pele branca. Ou seja, isto até ficou conhecido e a notícia saiu a dizer que este robô da Beauty High era um robô racista, porque o robô, no fundo, absorveu informação através de uma análise de dados de larga ordem, em que, no fundo, recolheu esses dados com pessoas de diversas etnias e, de alguma forma, o construtor do software induziu esse robô a que ele praticasse racismo e que fizesse uma certa discriminação entre cores de pele. E, portanto, dos 60, cerca de 80% das escolhas foram pessoas de tom de pele branco. Que no fundo o que é que aconteceu? Este robô refletiu a realidade, não só do construtor do software, mas também dos dados que analisou. Portanto, percebemos aqui que a inteligência artificial terá sempre aqui um grau de falibilidade, no fundo, é que pode falhar. Esta inteligência artificial pode falhar, porque quem o construiu também pode falhar. E estará sempre dependente disso. Mas podemos pensar que isto fica por aqui, mas não. Podemos ir mais longe do que isto. Por exemplo, em 2018, não sei se alguns de vocês se recordam, no Web Summit em Lisboa, foi apresentado um robô absolutamente extraordinário. Para mim, talvez dos robôs que, nesta altura, não sei se o robô em si, mas talvez o software que está por trás desse robô, talvez dos robôs mais extraordinários que tenho visto. Na altura, inclusivamente, até creio que foi notícia do Expresso, porque este robô conseguia mudar de personalidade consoante a situação com que se deparava. E o que é que acontecia? Um robô que é capaz de assumir diferentes personalidades, que é, em bom rigor, customizável, vamos lhe chamar assim, que se consegue adaptar, que é volátil, um bocadinho na linha daquilo que dizia, por exemplo, o Bruce Lee, não é? Be water, my friend, be water, que é no fundo algo que é meio amorfo, que se adapta às circunstâncias. Conseguir que aquilo que é uma característica humana, que nós demoramos muitas vezes anos a fio para conseguir ganhar, passamos a nossa infância a adaptar-nos a uma realidade e depois a nossa adolescência a adaptar-nos a outra realidade para podermos ser pessoas que se adaptam a situações, que sabem gerir situações. Um robô conseguiu fazer isso de forma perfeitamente tranquila, mediante um sem número de situações, por exemplo, trabalhando numa loja de venda de roupa, em que chega um cliente e expõe uma questão, uma troca que queria fazer, um produto que queria trocar, uma situação de devolução de dinheiro, e esse robô consegue perfeitamente lidar com aquela pessoa, no fundo até demonstrando uma certa empatia. E esta é que é a grande diferença, quando nós chegamos ao ponto de conseguir construir um robô que tem, no fundo, a capacidade de demonstrar ou de atuar de forma a ter a empatia, nós chegamos aqui a uma proximidade muito grande com aquilo que é a dinâmica emocional e inteligência emocional, o psicológico e as características psicológicas de um ser humano. E, portanto, este é que é o escopo último de qualquer robô e da inteligência artificial. É conseguir, no fundo, ser vida sem ter vida. E esta é que é a grande preocupação e isto é que gera grandes preocupações no futuro, porque se teme aquilo que se vê, por exemplo, naquele filme, o iRobot, salvo erro que é de 2004,
onde um robô conseguiu sair da métrica de programação a que estava sujeito e tomar uma decisão diferente daquela para a qual foi programado. Este será sempre o nosso medo, será sempre o nosso temor e, portanto, nós temos sempre aqui a intenção de limitar esta inteligência artificial a cingir-se àquilo que são as ordens e as indicações e a programação que é dada pelos seres humanos. Mas não sabemos se a dada altura, com o código que se insere e mediante uma situação que gera aqui um conflito entre esse código e essas decisões, se um robô não pode tomar uma decisão diferente daquela que nós esperávamos ou daquela que deveria ser tomada. E, portanto, isto aqui gera uma grande controvérsia e um grande mediatismo em torno da inteligência artificial, e é isto que faz precisamente com que, no fundo, o mundo científico tema de alguma forma aquilo que é a inteligência artificial e aquilo que a inteligência artificial poderá alcançar no futuro. E, portanto, este robô se chamava Furhard Robotics, aliás, a própria empresa tinha este nome, Furhard Robotics, é o grande primeiro passo para a empatia, e isto muda tudo. O próprio criador deste robô disse no Web Summit que, e no fundo, aquilo que ele gostava mais neste robô é que este robô é como o Windows para robôs. No fundo, querendo dizer o quê? Que é o primeiro sistema operativo para robôs a nível mundial. Portanto, nós neste momento podemos ter aqui temos já um software que permite aos robôs decidirem, consoante as circunstâncias, a forma como devem interagir. Conseguem interagir numa loja como um vendedor de caixa, conseguem interagir naquelas funções que são mais rotineiras. E, no fundo, é um bocadinho por aqui que a inteligência artificial tem ido. E percebemos, inclusive há um estudo americano sobre esta questão, percebemos rapidamente que aquilo que a inteligência artificial está a fazer, a pouco e pouco, a passo e passo, é precisamente fazer ou levar à extinção as profissões que são mais rotineiras. Por exemplo, um caixa de supermercado pode perfeitamente ser substituído por um robô, porque não é um trabalho eminentemente intelectual ou um trabalho de confiança. E se quisermos, ainda dentro daquilo que é, por exemplo, um trabalho de confiança, e eu contra mim vou falar e contra os meus colegas também, os próprios advogados podem ser substituídos por um robô em algumas situações. Porque isto até inclusivamente está provado. Aquele robô muito conhecido, salvo que se chamava o Ross, o Ross conseguia fazer em 2 segundos aquilo que um advogado júnior fazia em 45 minutos. Isto é muito tempo. O que é que a inteligência artificial vai fazer? Está bom de ver que a inteligência artificial vai otimizar enormemente o tempo que é gasto nos procedimentos laborais normais do dia-a-dia, nestas questões mais rotineiras. Provavelmente estamos a falar, por exemplo, de uma carta, do envio de uma carta, mas basta inserir ou basta o robô saber qual é a temática da carta e qual é a situação. Basta parametrizar este robô para o robô em 2 segundos fazer uma carta e enviar. Um advogado júnior fala-ia em 45 minutos, meia hora, e portanto ganha-se mesmo muito, muito tempo. E no fundo, nós podemos achar que isto é uma realidade até transoceânica, mais os Estados Unidos, até porque muitos dados são dos Estados Unidos, até pela criação tecnológica e pelo envolvimento tecnológico que tem e pelo impacto a nível mundial que tem, não é precisamente este desenvolvimento da inteligência artificial, mas não é bem assim. Nós, por exemplo, temos, não sei se têm conhecimento disso, mas até já é uma coisa do ano passado, em janeiro de 2019, recordo-me de ter sido instituído como projeto piloto na loja de cidadão de Odivelas. E isto era até uma medida, até salvo erro, era o número 24 das 175 medidas do Simplex+, de 2018, foi, no fundo, feito um projeto piloto em que se inseria um robô na loja do cidadão de Odivelas.
e este robô tinha como função ouvir as pessoas que lá chegavam e que lá chegam, porque ele estará lá ainda, e auxiliar essas pessoas, no fundo auxiliar o cidadão, no encaminhamento para determinado serviço público. Portanto, as pessoas vão à loja de cidadão de Odivelas, eu hei de fazer isso um dia, porque tenho muito interesse em perceber como é que a máquina funciona, até porque ela tem um nome muito caricato, ela chama-se Lola, portanto temos a Lola na loja de cidadão de Odivelas, e a Lola basicamente não faz mais do que auxiliar os cidadãos no serviço para que têm aqui. Por exemplo, eu chego lá, digo que quero tratar de uma situação relacionada com a água da minha casa, e ele diz-me que eu tenho que ir às águas de Odivelas tratar do meu assunto. E, portanto, facilita o tempo, escuso ter duas ou três pessoas num balcão a informar as pessoas, ou um segurança na entrada, como acontece muitas vezes, a dizer, olha, você tem que ir para ali, ou você tem que ir para lá. Chego ali e consigo resolver o meu problema. Temos também outra situação muito caricata, eu depois quando começo a entrar nas situações, depois entusiasmo. Temos outra situação muito caricata, por exemplo, em que num concurso na Suécia, o concurso era um concurso de logótipos para a marca, em que foram chamadas a concurso várias empresas para fazer logótipos, portanto, depois havia um júri em que escolheria qual era, de facto, o melhor logótipo. Determinada entidade produziu 3 logótipos e deram a uma, sem dizer nada a ninguém, como é evidente, deram a escolher a um robô qual seria o melhor logótipo. E o robô escolheu um dos logótipos que foi apresentado e, curiosamente, foi o logótipo depois escolhido no concurso como o logótipo vencedor. Portanto, aquilo que a inteligência artificial nos está a fazer, no fundo, é também tornar-nos muitíssimo mais fortes ao nível da concorrência no mercado económico a nível mundial. Portanto, se eu tenho um robô, ele pode me ajudar a que eu consiga chegar mais além no sucesso da minha empresa, do meu negócio. E é precisamente aqui que eu entraria então na parte mais concretamente na parte daquilo que são as relações de vida que a inteligência artificial poderá influenciar. É verdade, e isto é uma realidade inegável, e além de inegável é imutável, nós vamos deparar-nos com, obviamente, profissões que vão ser extintas e que vão acabar, sobretudo, como disse, e conforme está provado até por parte dos estudos que vão sendo feitos, há muitas profissões que vão ser extintas. E são as profissões mais rotineiras, estas profissões que um robô sozinho consegue fazê-las. Mas aquilo que se tem entendido também é que há outras profissões, que são profissões de confiança, são profissões, por exemplo, as profissões, por exemplo, que vão trabalhar com os robôs, ou seja, por exemplo, que as engenharias poderão ter aqui uma nova fase, nomeadamente as engenharias mecânicas, robóticas, enfim, poderão ter aqui aliás, o espectro da engenharia poderá ter aqui uma nova fase de aplicação da própria engenharia, em que os engenheiros vão trabalhar sobretudo paredes meias com robôs, não só nas reparações dos mesmos, mas também na criação dos mesmos, no desenvolvimento dos mesmos, na customização dos mesmos, na personalização dos mesmos. Portanto, na adaptação desses robôs às necessidades do dia-a-dia, no fundo desenvolvendo aquilo que tem vindo a ser criado até agora. E está bom de ver que nós estamos a chegar aqui, no fundo, à altura em que a geração millennial está a chegar à idade adulta e vai ter não só uma capacidade diferente, porque já nasceram com tablets e com computadores e, enfim, com a internet, vão chegar à idade adulta, vão se formar e vão conseguir trabalhar este tipo de equipamento de uma maneira que se calhar que os queriam dominar porque não tiveram esse conhecimento, não tiveram essa preparação. Além disso, por outro lado, os clientes que no fundo as empresas vão ter, vão ser também estes millennials, que vão
ter exigências completamente diferentes. E é que a inteligência artificial vai ser extremamente poderosa, sobretudo a distinguir aqueles que vão ter sucesso e não vão ter. Por exemplo, toda a gente conhece uma aplicação que nos ajuda quando queremos impugnar uma companhia aérea, em tentar uma companhia aérea ou exigir pelo menos o do montante pago por uma viagem para a AirHelp. Essa plataforma online é inteligência artificial. Nós chegamos lá e de forma muito rápida, e essa ajuda por um preço muito resolver a questão, constituindo, por exemplo, que o trabalho de um advogado, que em bom rigor e a nível esta correrel precisa porque de forma muito rápida, de forma muito serviço, em função precisamente daqueles que conseguirem ser mais rápidos, mais eficientes, conseguirem ter melhores resultados. E esta vai ser a exigência que nós vamos ter que correr atrás. Portanto, e aqui a inteligência artificial poderá ser, ter um grande papel. E por isto é que eu digo que nós temos aqui duas visões, a otimista e a pessimista. Por um lado, a visão pessimista, ao nível daquilo que são as relações de trabalho, relacionada aqui com a inteligência artificial, vai, no fundo, na linha de que no fundo, estas profissões se vão extinguir e que, no fundo, os robôs vão substituir as pessoas. E que não vai haver trabalho para essas pessoas. Não vai haver. E nós vamos passar a trabalhar com robôs e não com pessoas. E as pessoas o que é que vão fazer? Vão ficar em casa? O que é que vai acontecer? Por outro lado, temos a visão mais otimista. A visão otimista é precisamente aquela que eu de resto defendo, e é de facto a minha visão também, é de que temos que ir, então, como falamos há pouco, temos que ir aqui aos meandros da história e perceber que, de facto, aquilo que vem acontecendo historicamente, de forma quase cíclica, é que existem desenvolvimentos tecnológicos e esses desenvolvimentos tecnológicos não têm afastado o ser humano das suas funções naturais ao nível daquilo que é o trabalho prestado, mas sim têm feito com que o ser humano se adapte às novas circunstâncias. Existindo carros, passaram a existir mecânicos de carros, passaram a existir condutores de carros, passaram a existir distribuidores. Portanto, um sem número de novas profissões vão também surgir. E então aquilo que diz esta visão mais otimista e os defensores desta visão mais otimista é precisamente que nós devemos trabalhar paredes meias com a inteligência artificial. Porque se nós trabalharmos paredes meias com a inteligência artificial, nós vamos conseguir ser mais eficientes, concorrer melhor com os nossos concorrentes, ter mais sucesso, chegar mais longe, sobretudo com uma geração que vai exigir precisamente isto. Resultados mais rápidos, mais eficientes, com maior taxa de sucesso. Por outro lado, uma das coisas que, por exemplo, na Suécia já é obrigatória quando da construção de um robô e do software para um robô, e que parece ser aquilo que é mais razoável, estes robôs não poderão nunca decidir por si só. Estes robôs deverão ter sempre, no fundo, a necessidade de que alguém os parametrize e lhes dê informação. E, no fundo, só com essa informação, só com essa intervenção humana, é que esse robô poderá atuar. Porque estavam de ver, por exemplo, que um robô, por exemplo, como o Do Not Play, aquele robô advogado, que eles inclusivamente publicitam o Do Not Play como the world's first robot lawyer, e que efetivamente é, porque com um clique consegue-se, por exemplo, intentar uma ação contra determinada entidade, determinada pessoa, através desta aplicação no nosso telemóvel, nós conseguimos ter um advogado no nosso telemóvel.
por exemplo. E está bom de ver que nós não podemos permitir que o do not pay atue sozinho, porque ele não vai conseguir decidir se esta causa é justa ou não é justa. E é sobretudo aqui que está a questão. O robô vai conseguir atuar, mas não vai conseguir atuar segundo os nossos critérios de justiça e não vai conseguir analisar a questão como um ser humano. E isso é uma coisa que muito dificilmente, para não dizer que é impossível, porque parece que o impossível cada vez mais se prova que é possível, é uma coisa que muito dificilmente vai acontecer. E mesmo que isso viesse a acontecer, é uma coisa que nos parece ser de evitar, ou pelo menos não deverá ser aplicado na atuação com pessoas, porque nós podemos criar aqui um sistema de injustiça porque estamos a alargar as nossas funções enquanto decisores, enquanto juízes da questão, e estamos a alargar isso para a inteligência artificial. A inteligência artificial não poderá, do nosso ponto de vista, nunca decidir sozinho. Deverá ter sempre aqui um ser humano que o deverá acompanhar, que deverá analisar a forma como está a processar as informações, as decisões que está a tomar e as consequências da sua atuação. E é precisamente por isto que, por exemplo, o RGPD fala que, relativamente às decisões automatizadas, diz-nos que nenhuma decisão automatizada pode ser tomada sem intervenção humana. E isto, no fundo, o que é que nos diz? Ok, a inteligência artificial é algo que é inevitável, ela existe, não temos dúvidas disso, ela pode ajudar-nos muito a tomar decisões de forma muito rápida, mas tem que existir sempre um juiz da inteligência artificial. E o juiz da inteligência artificial terá sempre que ser um humano. Terá sempre que ser alguém que consiga ajuizar se essa decisão cabe dentro daquilo que é o paradigma social, económico, de valores, de princípios humanos, da sociedade em que está integrado. E, portanto, não podemos deixar sozinho a inteligência artificial. Da mesma maneira que não podemos abdicar da inteligência artificial. E, portanto, a inteligência artificial não vem trazer nada mais, nada menos do que aqui a introdução de uma espécie de inteligência, ou deve introduzir uma espécie de inteligência colaborativa. Ou seja, eu devo colaborar com a máquina, traduzindo isto por miúdos. Eu devo colaborar com a máquina, devo utilizar a máquina, tornar-me mais eficiente, a minha empresa deve ser mais dinâmica, mas isto também vai levar aqui a um desenvolvimento da economia, e o desenvolvimento da economia, como sabemos e como de resto os economistas e financeiros saberão, vai levar a que se gerem outros postos de trabalho, mais postos de trabalho, melhor economia. E, portanto, a inteligência artificial, do nosso ponto de vista, não vai extinguir só os postos de trabalho, vai também criar oportunidades de negócios de trabalho. E do nosso ponto de vista, também, se calhar, são mais as vantagens, são mais as oportunidades que vão ser criadas do que os prejuízos que vão ser provocados e do que as extinções de postos de trabalho. Parece-nos até que isto pode ser uma boa oportunidade para nós conseguirmos melhorar a nossa economia e resolver um problema que temos tido no fundo, o desenvolvimento tecnológico, que é o aumento do número de horas de trabalho, por exemplo. O aumento do stress, porque tudo é tão rápido para nós que nós não temos capacidade a nível portanto, físico e emocional para suportar esta velocidade. E por isso é que, sobretudo, por exemplo, agora neste estado pandémico, nós percebemos que as pessoas a nível psicológico ficaram muitíssimo afetadas porque começaram a depender da tecnologia. E tudo passou a ser controlado, monitorizado, muitíssimo mais rápido, e além disso passou a ser um trabalho o trabalho tipo lobo solitário, em que nós estamos connosco e com a máquina. E isto gerou problemas psicológicos gravíssimos, ao ponto da própria legislação portuguesa ter vindo a criar aqui um sistema de ajuda
a quem estivesse deprimido, imunodeprimido, com problemas psicológicos criados precisamente por este enclausuramento, por esta relação eu com a máquina, e é uma velocidade verdadeiramente alucinante. Tudo a ter que ser decidido de forma muito rápida, tudo instantaneamente, e o instantâneo faz com que, em vez de chegarem, como antigamente, algumas cartas, algum correio, passasse a chegar, se calhar por dia, a muita gente, 200 e-mails para ler, para tratar, para encaminhar, para, no fundo desses 200 e-mails, se calhar 100 para decidir, portanto, excesso de trabalho, horas a mais de trabalho. E, portanto, a tecnologia até agora tem permitido um evoluir da economia, mas ainda não permitiu verdadeiramente auxiliar-nos positivamente naquilo que tem que ser o desenvolvimento salutar da economia. A inteligência artificial está a ter este mérito e parece-nos que vai ter precisamente esta capacidade de não só criar oportunidades de, no fundo, gerar novos empregos, mas vai ter a capacidade de auxiliar quem trabalha e permitir que nós tenhamos mais qualidade de vida sem com isso perder a capacidade de concorrer na mesma com os nossos concorrentes, de desenvolver na mesma a nossa economia e de termos sucesso nos nossos negócios. Pelo contrário, parece-nos que a economia só ganhará com isto e que teremos uma verdadeira explosão económica através da tecnologia e se calhar com isto também conseguimos resolver alguns dos flagelos, nomeadamente, por exemplo, a poluição ambiental e no fundo, questões ambientais, porque não será tão necessário as pessoas terem deslocações, não será tão necessário as pessoas terem aqui um sem número de comportamentos que, no fundo, condicionam tudo aquilo que está ao nosso redor. Portanto, a inteligência artificial será, sem dúvida, algo que poderá trazer mais valias significativas e nós viveremos aqui, se calhar, como dizia o Paul Daugherty, viveremos aqui num mundo human plus machine, portanto um mundo de humanos com máquinas. Isto parece-me que estará para muito breve, já é uma realidade, ainda sem estar muitas vezes devidamente implementada, se calhar a regulação é de facto necessária, mas vai demorar bastante mais tempo e temos que acreditar que vai, quando chegar, vai regular devidamente todas estas questões da inteligência artificial, mas temos sem dúvida que acreditar que isto vai ser uma inteligência colaborativa de forma iminente. Temos que conviver com isto, temos que nos preparar para isto e no fundo temos que ser um pouquinho como aquilo que o legislador europeu fez com o RGPD, criou a figura de encarregado de proteção de dados, que é aqui quase um Leonardo da Vinci dos dados pessoais. Nós temos que fazer precisamente a mesma coisa se calhar com os nossos filhos, temos quase que os formar no sentido de serem os Leonardos da Vinci do amanhã, porque temos que os preparar para eles terem capacidades, aptidões e sobretudo aqui uma grande capacidade de adaptação, porque a tecnologia, a inteligência artificial vai fazer com que os empregos se tornem cada vez mais efêmeros, cada vez mais curtos. Nós podemos ter que mudar muitas vezes durante uma vida de emprego e ter que mudar muitas vezes de área de atividade também, e isso no fundo requer que nós tenhamos competências de adaptação absolutamente megalómanas e portanto isto é inevitável e de facto nós temos que ter essa preocupação também na educação e no fundo nós educarmos também para não podermos dizer aquilo que muitas vezes dizemos dos nossos avós, que eles não percebem nada de tecnologia e que não percebem nada disto e que estão completamente desatualizados e nós somos a geração que não pode ficar desatualizada porque os nossos filhos, os atuais nossos filhos já são bastante mais desenvolvidos a nível tecnológico do que nós e portanto temos que seguir em frente e aproveitar esta mão de obra perfeitamente qualificada que vai trabalhar sem dúvida nenhuma de mãos dadas com a inteligência artificial e com estes robôs fantásticos que fomos falando aqui e muitos outros poderíamos ter vindo a falar para chegarmos à conclusão de que esta inteligência artificial vai criar oportunidades, vai criar vantagens e nós temos que vivê-la e promovê-la também
mas tudo dentro daquilo que é o bom senso e sem querermos ser os criadores e os deuses da inteligência artificial. Ela vai ser uma realidade, mas nós temos que a regular e de facto temos de fazer com que o ser humano nunca perca o controle. E é precisamente isso que há pouco vos dizia, que a Suécia, por exemplo, já fez, que obriga que estes softwares sejam construídos com a obrigatoriedade de serem controlados por um humano e monitorizados por um humano. E isto é verdadeiramente importante e, no fundo, faz-nos crer que estamos no bom caminho a este nível e que isto poderá trazer grandes vantagens para aquilo que é a economia e para aquilo que é a resolução dos nossos problemas. E depois temos também que pensar que chegamos a um ponto que não tem retorno. Este ponto não tem retorno. Nós desenvolvemos de tal maneira que o caminho é precisamente este. O caminho é precisamente autonomizar os procedimentos, é precisamente aproveitarmos os nossos conhecimentos, a nossa tecnologia para resolver os problemas que foram surgindo pelo caminho com outro tipo de tecnologias um pouco mais arcaicas, no fundo no sentido do desenvolvimento do futuro. Eu penso que já falamos aqui um pouquinho de tudo, penso que já abordamos aqui várias temáticas, sou ouvidos para questões que tenham e gostava obviamente de discutir algumas questões convosco sobre inteligência artificial. Se tiverem questões, tenham a bondade e sintam-se à vontade para colocarem. Obrigada, Dr. Diogo. Portanto, tal como o Dr. Diogo disse, e bem, podem colocar as vossas questões na área reservada para perguntas e respostas ou então no bate-papo. Antes de passar a questões, porque ainda não temos nenhuma, portanto podem fazê-las neste momento, vou, portanto, só deixar aqui duas notas. A primeira é que no final deste webinar aparecerá no browser um inquérito que é de extrema importância que respondam. Eu peço a todos os participantes que respondam a esse questionário, porque é com base nesse questionário que depois iremos então decidir temas de futuros webinars. Portanto, é muito importante para nós e eu apelo então a que respondam a este inquérito. Uma segunda nota é que quem não conhece o site do Informador Fiscal, que aceda à nossa página em www.informador.pt, faça o registro se ainda não tiver nenhum registro feito e poderá durante 7 dias usufruir de consulta de forma gratuita ao nosso conteúdo, para conhecer aquilo que nós disponibilizamos aos nossos assinantes, portanto aos nossos subscritores. Portanto, não perdem nada, façam a visita e fiquem a conhecer um bocadinho mais do conteúdo que disponibilizamos e daquilo que o Informador Fiscal faz. Portanto, não havendo questões, nós daremos por encerrado este webinar. Vou deixar aqui outra nota que no próximo dia 27 de outubro, portanto, próxima terça-feira, teremos mais um webinar inserido neste mês do trabalho, com o tema Os Contratos de Trabalho a Termo, com o professor Dr. Sérgio Miguel Tomás, que irá então falar sobre o tema. Posto isto, como ainda não temos questões, creio que este tema ficou esclarecido por parte do nosso orador convidado. Não havendo questões, terminaremos então o webinar de hoje. E eu quero agradecer em especial ao Dr. Diogo Rodrigues da Silva, da ADC Advogados, por estar presente, por estar disponível e por fazer esta apresentação. E quero agradecer naturalmente também à ADC Advogados pela parceria e pela colaboração que têm feito para connosco, que é de extrema importância para nós. Muito obrigada. Ora, essa quem agradece somos nós. Muito obrigado, Mariana. Obrigada e até uma próxima. Obrigado.